Na escala no tempo, nós vamos trabalhar, se a gente considerar aqui o eixo ordenado, nesta direção, ou nestas direções. Então, o eixo das ordenadas se torna fixo. Imagine um papel borracha, onde eu prendo este eixo, toda a extensão dele, de mais infinito para menos infinito. E aí, com a mão, eu puxo, então, eu puxo o papel borracha ou comprimo o papel borracha nessa direção. Tá? Este A fixo pertencente aos reais, já que T pertence aos reais. Tá? Não faz sentido A complexo. E diferente de zero, para não ter uma contração, um encolhimento absoluto. Ou seja, eu vou puxar todo o sinal para ficar dentro do eixo. Tá? Às vezes a gente pode representar GAT multiplicando ou dividindo. Isso aqui é irrelevante. Tá? Então, como eu falei, a gente trata de dilatação do sinal, encolhimento, ou uma reflexão ou inversão temporal. Tá certo? Eu costumo usar como exemplo pegar um disco, um long play, tá? Coisa antiga, né? E tocar as músicas de trás para frente. Tá certo? Então, só para ter uma ideia intuitiva da operação escala no tempo, com o objetivo de criar novos sinais a partir de sinais básicos. Tá certo? Vou discutir em alguns exemplos. Por exemplo, aplicar escala no tempo no degrau ou de t não faz nenhuma diferença. Na função impulso unitário, a gente já viu que tem um truque, entre aspas, quando a gente aplica a escala no tempo. Tá certo? Vamos usar o nosso sinal g de t para mostrar como a gente encontra versões modificadas com escala no tempo. Então, vou começar aqui, f de t igual a g de t sobre 2. Então, veja só para a gente lembrar, a ideia da escala no tempo é que eu vou fixar o eixo das ordenadas sobre um papel de borracha e com a mão vou puxar o papel nestes dois sentidos, me afastando desse eixo para dilatá-lo, ou aproximando as minhas mãos do eixo para comprimir o papel. Esse efeito. Tá? Vou usar um método diferente do método que a gente utilizou para o deslocamento no tempo, que é aquele método da tabela. Tá? Depois a gente faz aqui num outro exemplo pelo método da tabela, mas vamos ver aqui. O que eu vou fazer vai ser uma troca de variáveis para poder identificar certos pontos que eu julgo interessantes para serem, vamos assim, transladados para essa nova figura sem ter que examinar outros pontos. Então, por exemplo, o que seria notável? Eu poderia querer saber onde este ponto vai ficar aqui em F, onde este ponto e este ponto. Eu não vou me preocupar com este, porque se eu souber o ponto t igual a 0 e o ponto t igual a 2 nessa figura F, automaticamente eu sei onde está t igual a 1. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou considerar t sobre 2 como um t'. Então, eu tenho g de t'. Quem é g de t'? Eu vou colocar aqui identificação. Tá certo? Então, veja, eu tenho a relação que t' é t sobre 2. Então, eu quero saber t' igual a 0 onde está em t. Então, por exemplo, se t' for 0, isso implica o quê? 0 igual a t sobre 2 ou t igual a 0. Isso era óbvio que essa amplitude 0 vai ser transladada para esse ponto. Vou colocar aqui mais marcações. 2, 3, 4, 5, 6, menos 1. Tá? Agora, quero saber
onde t' igual a 2 vai ser transladado aqui no gráfico de f de t. Isso implica que 2 é igual a t sobre 2, ou t deve ser 4. Então, veja, 1, 2, 3, 4. Esta amplitude 2 deve ser colocada ou copiada para esse ponto em t igual a 4, por força da dilatação do tempo. Certo? Então, veja, eu fui diretamente nos meus pontos de interesse em g de t' para formar g de f de t. E, finalmente, t' igual a 3, se eu ainda tiver dúvidas, 3 igual a t sobre 2, ou t igual a 6. E com esses pontos, sabendo que eu tenho retas, certo? Eu simplesmente translado figura. Veja que a área foi modificada. Esta nova a área de f de t é 2 vezes a área de g de t. Tá? A altura, a amplitude não foi modificada. Tá? E eu tenho um sinal com mais escalado no tempo. Vamos fazer outro exemplo para a gente reforçar a ideia. Então, vou fazer aqui, ó, não G, né? H de t é igual a G de 2t. Mesmos princípios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1. Então, veja, vou fazer aqui uma separação. Então, veja, esse aqui é o meu t' e eu já marquei aqui t'. Então, quero transladar os pontos em verdes, que são os pontos significativos g de t, para formar h de t. Então, veja, t' igual a 2t. Então, isso implica o quê? Vamos começar com o óbvio, já acelerando. O zero não sai de lugar. T0. Então, a amplitude que eu tiver em t igual a zero permanece na mesma posição. T' igual a 2. Então, isso implica 2 igual a 2t, ou seja, t igual a 1. Então, veja, em 1 eu vou trasladar essa amplitude 2. Tá certo? Amplitude instante 3. Onde que ele fica? T' igual a 3, isso implica que 3 é igual a 2t, ou seja, t igual a 1,5 ou 3 sobre 2. Aqui entre esses dois pontos. E agora é só completar o esboço do gráfico. Então, veja, eu compactei o sinal. Tá certo? E por último, só para a gente ter uma ideia final, vamos gerar a função i de t como g de menos t. Então, veja, vou fazer o reflexo, certo? Em relação a esse eixo. Então, instante 0 transladado para t igual a 0 na figura I. Instante 2 transladado para o instante menos 2 nessa figura I de t. Instante 3. Então, veja, eu tenho um espelho, uma simetria em relação ao eixo das ordenadas quando eu tenho fator negativo, tá certo? Mais à frente, quando nós tratarmos de transformada em série de Fourier, a gente vai ver que essa escala no tempo tem um efeito na frequência. Por quê? Quando eu compactar
um sinal periódico, ele vai vibrar mais rápido, então a sua frequência vai ser alterada. Quando eu dilatar um sinal periódico, a sua frequência vai ser diminuída, vai ser diminuída, porque o período fundamental do sinal vai ser aumentado. Depois a gente tece comentários sobre o efeito de escala no tempo em sinais periódicos. Então, espero que vocês, a partir desse deslocamento, dessa criação dessa variável auxiliar telinha, possam utilizá-la não só para escala no tempo, mas também para deslocamento no tempo, para evitar a construção de tabelas, onde você chuta abscissas, valores para abscissa e verifica qual o resultado da função para esses pontos, certo?